Olá, tudo bem? Sou Patrícia Adolfo Lutz e com imensa satisfação eu inicio uma jornada junto com vocês nessa diretoria de ensino de Campinas Oeste, na função de dirigente de ensino. Desejo a todos vocês um segundo semestre cheio de realizações e rumo à concretização do projeto de vida dos nossos alunos. Com corresponsabilidades entre todos nós, os envolvidos no processo educacional, certamente conseguiremos atingir o objetivo da educação, que é a efetiva aprendizagem dos nossos estudantes. Sucesso a todos! Muito obrigada, contem comigo, um beijo grande. Bom dia, boa tarde, boa noite, professores, coordenadores, diretores, colegas PCNPs que nos acompanham, supervisores. Hoje nós vamos fazer a apresentação da nossa primeira TPC do segundo semestre. Para quem não me conhece, meu nome é Juvenal, estou como PCNP de Biologia. Hoje teremos uma TPC muito especial, né? Passo a palavra para a Márcia, vai fazer sua apresentação. Olá, professores. Eu sou a Márcia, estou como PCNP de Ciências na diretoria de ensino e junto aqui com os meus colegas Juvenal e Paulinho e também a Edilaine, estamos aqui para preparar mais uma ATPC para vocês. Eu passo a palavra agora para o Paulinho. Olá, professores e professoras da área de Ciências da Natureza. Como o Juvis falou, é a nossa primeira ATPC do segundo semestre e a gente já começa essa série de ATPCs atendendo a pedidos de vocês, né, da área de Ciências da Natureza, que ao longo do primeiro semestre, nas nossas ATPCs, naqueles links que vocês enviavam, ou também, né, teve muitos pedidos nas nossas oficinas que cada PCNP ofereceu, havia uma demanda muito grande sobre uma formação sobre educação especial, sobre entender um pouquinho mais, né, como funciona, quem são os alunos, né, quais são os documentos, como é que nós, professores, devemos proceder com relação aos alunos da educação especial. E aí nós fizemos o convite para a Edi, que gentilmente atendeu e está aqui hoje para conversar com a gente sobre esse assunto. Então, a Edi vai se apresentar, ela trabalha aqui na diretoria há um bom tempo já, com educação especial, então ela tem aí uma bagagem ampla para falar para a gente sobre esse assunto. Então, que tenhamos uma excelente ATPC. Edi, pode se apresentar. Olá, professores, vim aqui muito contente, eu fico muito contente com a possibilidade de estar conversando com todos os professores, porque cada vez que a gente senta e a gente conversa um pouquinho, acho que a gente tira um pouco o peso que acaba ficando com relação à educação especial, que muito pelo contrário, eu creio muito na inclusão, e eu acho que hoje eu estou aqui para deixar um pouquinho mais leve para vocês, né, para a gente tirar esse peso da educação especial e a gente falar um pouquinho sobre inclusão. Inclusão. Nós vamos fazer uma reflexão sobre o que é inclusão. Tá bom? Eu acho que os meninos vão passar a pauta, né, do nosso trabalho. A organização foi feita em cima... Opa, aqui tem aí uma tela de... Eu acho que ela foi basicamente feita em cima de questões de vocês mesmos, né? E é muito legal quando a gente consegue, de pouquinho em pouquinho aí, ir falando de tudo isso. Então, vamos lá. Ao longo, né, do percurso do primeiro semestre, igual já comecei falando sobre um pouquinho disso, foram surgindo, tanto nas minhas, como nas oficinas e orientações técnicas da Márcia, nas ATPCs do Juves, enfim. Na área de Ciências da Natureza como um todo, nós percebemos que os professores precisam entender um pouquinho, eles têm, né, essa angústia com relação aos alunos, de procurar entender um pouquinho melhor algumas questões muito importantes para a gente, né, ver como que a gente consegue trabalhar com os alunos lá na unidade escolar. Dentre todas as questões que apareceram, essa pauta de hoje é um resumão de tudo que foi, né, aparecendo ao longo desse período. Então, vai ter um pouquinho no diálogo sobre a educação especial e o processo do ensino e aprendizagem de ciências da natureza, como que a educação dialoga aí com o ensino de ciências,
qual é o público-alvo atendido da educação especial na nossa rede, para a gente entender um pouquinho quem são esses alunos, os desafios da equidade, né, o compromisso que a gente tem que ter com esses estudantes com deficiência, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Vai falar um pouco sobre práticas pedagógicas inclusivas e de acessibilidade curricular, que também é um anseio muito grande dos professores. Como é que eu faço, né, para que o aluno tenha mesmo acesso a esse currículo? Como é que eu trabalho esse currículo com os meus alunos, né? De que forma eu trabalho, de que forma eu avalio, como eu entendo até que ponto esse aluno consegue ou não avançar. A gente vai falar um pouquinho também sobre as salas de recurso na escola, as que tem, como funciona, as que não tem, quais são as possibilidades. Vai falar um pouquinho sobre o anexo 3, que também dá muito problema isso na escola. Muitas vezes não é compreendida a importância desse documento, né? E aí, às vezes, passa batido um documento a mais e não, né? O sentido desse documento é uma coisa muito séria, uma coisa muito ampla, que a gente vai falar também com vocês. Vai falar um pouquinho sobre a avaliação do estudante da educação especial e sobre a adaptação curricular. Em suma, é um recorte de tudo que foi solicitado ao longo do primeiro semestre. Podemos começar, né, na nossa primeira tela, mas eu acho que a primeira reflexão que a gente tem que fazer quando a gente fala em educação especial, né, é que hoje o que está em pauta, né, todas as transformações que a gente tem vivido na nossa sociedade, eu acho que o que a gente precisa conversar muito e debater muito é a questão da inclusão, né? E quando a gente fala na palavra inclusão, nós temos o hábito de associar isso com os alunos deficientes, o público-alvo da educação especial, e inclusão é muito mais do que isso, né? A escola inclusiva, a cultura inclusiva, ela perpassa por todas as áreas, né? Lá no trabalho, né? Quem não trabalha na educação, lá no supermercado, e a gente precisa difundir a questão da cultura inclusiva. Mas incluir quem, então, né? Se não é só da educação especial, se tem lá no mercado, se tem no folheto do Avon, né? O que acontece, o que seria essa cultura inclusiva? A cultura inclusiva e a escola inclusiva é a escola para todos, né? A escola para a diversidade de gêneros, para os alunos deficientes, para os alunos com autismo, para os alunos refugiados, para os alunos negros, para a diversidade religiosa, para as opiniões diferentes, né? Para pluralidade política. Então, incluir é isso, né? Eu tenho que pensar em todos. Se o meu papel de professor é o de ser um multiplicador do que eu sou, né? Porque a gente só consegue multiplicar aquilo que a gente é, aquilo que a gente sente. Então, eu acho que a cultura inclusiva, a escola inclusiva é aquela escola para todos, né? Se a gente der a possibilidade de incluir os alunos com dificuldade de aprendizagem, os refugiados que chegam com uma língua diferente, aquele menino que tem, menino, né, genericamente, o uso do banheiro, o uso do nome social, isso é inclusão, tá? E a educação especial, ela está embutida aí dentro, tá? Então, ela é só uma fatia, é só um pedacinho daquilo que a gente busca lá na escola, a escola para todo mundo, tá bom? Então, eu acho que é isso. Antes de eu começar entrar aí nas questões, né, esse ATPC também está sendo gravado, dessa vez as professoras da sala de recursos também estão assistindo, eu acho que, falando um pouquinho para as meninas do recurso, para vocês usarem esse modelo, né, que a gente tem para divulgar aí dentro da escola,
usar, né, esse recurso para quando a gente vai abordar o tema de educação especial dentro da escola, da sala de recursos ou fora dela, tá bom? Então, aí tem uma das questões, né, que resolução que a gente usa, né, dispõe sobre o atendimento desses alunos na nossa rede estadual de ensino. A gente usa a resolução 68, tem 2 instrumentos, mas o primeiro é a resolução 68, ela sai em dezembro de 2017, e nela aí estão toda a forma de atendimento, como que a rede atende. Só para vocês terem uma ideia, assim, de quando a gente fala da nossa resolução, o que ela está descrita, o modelo usado pela rede estadual é um modelo dentro do MEC, né, num formato um pouquinho diferente. Lá no MEC, as salas de recurso, atendimento educacional especializado, ele é um espaço onde um professor, ou 2 ou 3, atendem todos os alunos público-alvo da educação especial. A Prefeitura de Campinas, ela usa esse modelo também, tá? Uma sala de recursos com um professor que atende todas as deficiências. O que acontece diferente na Secretaria Estadual da Educação. Os alunos no atendimento educacional especializado, que simplificando é a sala de recursos, ela atende por área da deficiência. Então, nós temos sala de recursos para deficiência intelectual, para deficiência visual, para deficiência auditiva, para autismo, e a gente poderia também, né, ter salas de recursos para deficiente físico e para o aluno com altas habilidades e superdotação. A gente nunca teve uma demanda numa região muito grande para a gente poder pensar na abertura, tá bom? Então, a resolução que rege a educação especial dentro da Secretaria Estadual de Educação é a resolução 68. Mas, quando a gente fala no anexo 3, que é conhecido por todos vocês e pelos professores das salas de recurso, que tem o anexo 1, o anexo 2, o anexo 3, com todas as suas diferenças, né, porque a gente trabalha por área da deficiência, ele é dividido em bloquinho. Essas instruções da CEGEB, elas são divididas em: tem o bloquinho da deficiência intelectual, com as suas especificidades, com o seu regimento próprio, com os seus anexos próprios, deficiência visual do mesmo jeito, deficiência auditiva nesse mesmo segmento. Então, são bloquinhos. Para cada deficiência, para cada área da deficiência, tem um bloquinho, tá? Então, se na minha sala eu tenho um aluno com deficiência intelectual e eu quiser me apropriar um pouquinho sobre o atendimento do aluno com deficiência intelectual, eu uso a instrução da CEGEB para deficiência intelectual, tá bom? Então, são dois instrumentos que a gente usa, 2 instrumentos legais, né? A resolução e a instrução da CEGEB. A gente sabe que tem algumas coisas desatualizadas. Quando a gente lê as instruções da CEGEB, ela usa algumas nomenclaturas um pouquinho diferente do que está na nossa resolução. Por exemplo, a nomenclatura da própria sala de recursos. Na instrução da CEGEB, usava APE, Atendimento Pedagógico Especializado. Quando saiu a resolução 68, ela já traz uma outra nomenclatura, que é o Atendimento Educacional Especializado. Mas a gente faz as alterações e dá tudo certo, tá? CEGEB também não existe mais, né? A gente usa aí a antiga CEGEB, mas os documentos são oficiais e são eles que a gente continua usando, tá bom? Pode mudar a tela. Então, vamos ver lá quem é o público-alvo da educação especial.
quem a gente diz que é público-alvo? São aqueles que podem ser atendidos na sala de recursos. São os deficientes, né? Todos os deficientes, deficiente intelectual, visual, auditivo, físico, os alunos com transtorno do espectro autista e os alunos com altas habilidades e superdotação. Esse é o público atendido pela educação especial na secretaria. Vamos deixar bem claro, assim, né, que não basta ter CID para ser público da educação especial. Para todas as questões aí de saúde, de transtorno, para tudo existe CID. Para dificuldade de aprendizagem, existe um CID. Para transtornos da linguagem, existe CID. Para problemas de fono, existe CID. Então, para tudo tem CID, tá? O que a gente precisa é compreender essas diferenças. Por exemplo, a gente tem muito lá na escola o aluno com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. Isso é um transtorno de aprendizagem, né? Um transtorno emocional. Então, ele não é público-alvo da educação especial. Ele não sendo público-alvo da educação especial, ele não pode ser atendido na sala de recursos, tá bom? A mesma coisa o aluno com transtornos de linguagem. Ele não pode ser atendido pela sala de recursos também. Ele não é público-alvo da educação especial, tá bom? Então, são esses. Todos os deficientes, intelectual, visual, auditivo, físico, com comorbidades ou não, né, com outras deficiências associadas ou não, com o transtorno do espectro autista e altas habilidades. Esse é o público atendido pela educação especial na Secretaria Estadual. Desafios da equidade, né? Equidade é dar a possibilidade de todos, né? E a gente já conversou com isso. É quando a gente possibilita que todos tenham a mesma possibilidade de aprender. Falando um pouquinho para vocês, eu gosto muito de bater papo, assim, né? Para não ficar muito cansativo nem para mim nem para vocês, já que são tanto tempo que a gente fica olhando. Quando a gente tinha um órgão central, né, que é de São Paulo, descentralizado, aqui o CAP, a gente fazia muita adaptação de mobiliário. Eu aprendi muito com isso, com os técnicos do CAP, com relação ao deficiente físico. Que quando a gente recebe um aluno, por exemplo, né, com acondoplastia, chama que a gente usava o termo aí, o anãozinho, né? A gente pensava na carteira pequenininha, até o cadeirante, né, que a gente usa hoje, a gente pensa assim, tudo ele é pequenininho, então eu vou fazer tudo pequenininho para ele. A cadeira pequenininha, a mesa pequenininha, mas hoje esse pensamento aí de equidade, a gente não pensa mais em abaixar o aluno, a gente pensa em deixar o aluno o mais próximo possível àquilo que os outros, da forma com que os outros estão. Então, hoje a gente não abaixa a cadeira, a gente levanta o aluno, né, com algum um adaptador na cadeira, com um banquinho, para que ele tenha a mesma visão da lousa que os outros alunos também têm, né? Então, tornar o desenho universal, né? Quando a gente pensa, a gente tem que pensar em tudo. A lousa, ela não vai mudar de lugar, ela vai ficar naquele lugar. O que eu tenho, qual é o meu desafio? Que o aluno, ele enxergue a lousa na mesma forma que todos os outros alunos enxergam. Então, se ele tem uma estatura pequena, ele vai ficar, eu vou propiciar para ele que ele fique
mais nivelado possível aos demais alunos, tá? Voltando para a gente conversar um pouquinho sobre ainda a equidade e a escola para todos, né? Quando a gente recebe os alunos, a gente recebia até alguns anos atrás, alunos com 6 para 7 anos. Hoje a gente recebe na nossa escola alunos com 5 anos. E quando a gente fala o aluno da educação especial, ele vamos olhar todos os alunos da sala, né? Ah, ele é muito pequeno, ele. Então, todos os nossos alunos pequenininhos, quando eles chegam, às vezes eles não alcançam o pé no chão. Então, o que a gente vai lá na sala, quando chega algum aluno da educação especial no primeiro aninho, a gente olha e fala assim, mas ele também não consegue, olha, ele ali também não consegue, o pezinho flutuar, ele desconcentra, né? E isso não é uma questão da educação especial, isso é uma questão de mobiliário, existe aí estudo exatamente o que eu falei da lousa, né? Eles têm que ficar no nível para enxergar a lousa, né? Aquela base. E às vezes precisam de algumas adaptações, como, por exemplo, colocar um banquinho no pé para que ele não fique com o pé balançando e que a concentração dele seja um pouquinho melhor, tá? Isso todos os alunos, isso não é o aluno da educação especial. Alunos, o compromisso que a gente tem com eles, né? Com os alunos com deficiência. Eu nem vou aí com os alunos com deficiência, eu vou muito além disso. Eu acho que o que a gente faz lá na escola é dar possibilidade para todos. Então, a gente tem um compromisso com todos. E eu fico pensando, refletindo muito com relação aos diagnósticos que a gente vê de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o que pode estar escondido atrás disso? Que atrás disso, daquele aluno muito agitado, que tem problema com combinados, com regras, né, de violação, se atrás desse aluno não tem um aluno com altas habilidades. E que a gente precisa pensar nele também. Então, a gente tem na escola, né, não só o aluno com deficiência, a gente tem um grande desafio nosso aí, que são os alunos com dificuldade de aprendizagem, né? E a gente precisa olhar para eles. E eu digo que quando a gente escolhe o magistério, a gente escolheu, né? Eu estou mais de 30 anos na educação, então eu fico pensando assim, eu escolhi ensinar, né? O ensino mudou muito, né? Falando como antigamente. Mas o meu compromisso é ensinar. O meu compromisso é dar oportunidade, é ser um mediador do conhecimento, daquilo que eu estou dando oportunidade. E às vezes eu preciso mudar um pouquinho para eu poder abrir um pouquinho minhas possibilidades de interlocução aí para que eu consiga atingir todos os meus alunos. Então, o compromisso, ele é com aquilo que a gente escolheu, de verdade, que é a educação, né? Em todos os seus aspectos. E falando aí um pouquinho sobre termo, né? Eu coloquei na reunião de coordenadores para a gente aprender a falar um pouquinho certo e não ter medo de usar algumas palavras quando a gente trata dos nossos alunos. Então, quando eu recebo ligação ou eu recebo mensagem no meu WhatsApp de dúvidas, eu escuto alguns termos assim, os alunos com necessidades educacionais especiais, né? O aluno de inclusão, o aluno mudo e surdo, eu tenho um aluno,
E daí eu fico pensando assim, né, que quando a gente trata de deficiência, a gente fica mediando algumas palavras, né, tentando achar uma palavra que não seja ofensiva. Então, vamos lá, entender algumas coisas. Quando a gente fala de necessidades educacionais especiais, vamos pensar naquele aluno do primeiro ano que fica com o pezinho balançando e que não é da educação especial, né? E que eu tenho que corrigir isso de alguma forma. E ele não é da educação especial, mas ele tem uma necessidade, que é de estar com o pezinho apoiado para que a concentração dele seja melhor, né? Um fato que eu conto também, né? Acho que isso eu já contei para minhas meninas da sala de recursos, que eu tive uma dificuldade muito grande enquanto estudante menor de ficar muito tempo sentada na sala de aula. E quando eu comecei a entender que eu tinha que eu não precisava ficar pedindo toda hora para pedir para sair, para dar uma esticada, porque eu perdi a aula, né? Isso já no magistério. Eu tive uma conversa com a coordenadora do magistério e falei para ela: eu tenho uma dificuldade enorme, eu percebo que eu perco a aula e me desconcentro. Se eu conseguir sentar perto da parede e deixar um espaço da carteira atrás da minha, eu puder ficar um pouquinho em pé, isso mudou completamente minha vida, porque a professora entendeu, eu não saía mais da sala e assim foi. Minha vida acadêmica também foi assim, né? Eu sempre procurava as laterais da sala, onde eu não atrapalhasse e ficasse um pouquinho em pé. Eu tinha uma necessidade educacional especial e eu não era uma deficiente, né? Então, a necessidade educacional especial, ela vem de ela tem várias possibilidades e não é só da deficiência, tá? Outro, o que eu falei, alunos de inclusão. Alunos de inclusão, incluir a todos, né? Não é só os da educação especial. Não, aluno de inclusão, todos aqueles que precisam estar inseridos num grupo só. Aquele aluno com baixa visão, né? Aquele aluno que tem o transtorno de déficit de atenção, que não é público-alvo da educação especial, mas ele precisa ter uma proximidade maior com o professor, né? São os recursos que a gente usa de estratégias para aproximar aquele aluno que trabalha o dia inteiro e à noite ele está sonolento, né? Isso é uma necessidade especial, né? Eu vou ter que mudar algumas estratégias. Então, vamos lá. Aluno de inclusão são todos, alunos com necessidades especiais, alguns, né? Aluno com deficiência intelectual. Não tenham medo. Usar a deficiência, o nome deficiência, é o que existe hoje de mais atual, tá? Então, eu tenho um aluno com deficiência intelectual, né? Eu tenho um aluno com deficiência auditiva. Eu tenho um aluno com deficiência visual. Não tem problema nenhum. Ele é deficiente físico, ele é autista, é um aluno com altas habilidades, e a mesma coisa quando vocês forem lidar com adultos, né? Eu vou levantar porque esse espaço aqui no ônibus é para o deficiente físico, né? Não é pejorativo o termo deficiente, tá? É deficiente, deficiente. Existem algumas diferenças aí, como, por exemplo, que vocês encontram na escola, o deficiente auditivo e o surdo, tá? Que eu acho que é a única especificidade que a gente tem aí com relação à nomenclatura. O deficiente auditivo é aquele que tem uma perda auditiva, que pode ser bastante perda, que a gente fala severa, ou profunda, não ouve nada,
ou desde aquela perda moderada, leve, né? E quando a gente fala do surdo, a gente está tratando de identidade. O surdo é aquele que, independente do grau de perda auditiva dele, ele assume a identidade surda e ele passa a se comunicar através da Libras, tá? Que é a linguagem brasileira de sinais. Então, a deficiência auditiva que só tem essa possibilidade, tá? Surdo não tem muito a ver com o grau de deficiência, tá? E sim com a identidade, aquilo que ele assume para ele, tá? Muitos deles, depois de uma certa idade, a família investe na oralização, mas ele chega a uma certa idade que tira o aparelho e fala, não quero, vou me comunicar por Libras, então esse é o surdo, tá bom? Acho que pode mudar, Marcinha. Reconhecimento da necessidade de práticas pedagógicas inclusivas e de acessibilidade curricular. Tudo o que a gente quer nessa vida é que todos os nossos alunos acessem o currículo, né? Que todos eles tenham a mesma oportunidade. Alguns alunos precisam de acessibilidade ao currículo. Por exemplo, um aluno com baixa visão. O que ele precisa para acessar o currículo? Ele precisa do material ampliado, né? Hoje, a secretaria está usando a tecnologia para atender os alunos com baixa visão, que é o tablet, né? E ali eles conseguem ampliar o máximo que eles conseguem enxergar, né? O tablet é um recurso para que esses alunos, eles acessem o currículo. O aluno surdo, né? Como que ele acessa o currículo? Ele acessa o currículo com a Libras, né? Com o apoio do professor interlocutor de Libras. Como é que um aluno cadeirante, que usa uma cadeira de rodas grande, por exemplo, com motor, né? Eu preciso propiciar para ele de forma que ele sente de forma adequada, né? Porque é desconfortável se eu coloco uma mesa muito alta, que ele vai ficar com o ombro muito alto, né? Que pode gerar problema. Então, isso são algumas possibilidades. Agora, alguns alunos, eles não precisam de acesso ao currículo. O que eles precisam é que aquele currículo, para que ele compreenda o currículo, uma parte do currículo, eu tenho que flexibilizar, eu tenho que adaptar algumas coisas. E eu acho que isso é o que a gente vai ver um pouquinho para frente, né? A prática pedagógica inclusiva, que também não está ligada, toda vez que a gente vê inclusão, a gente vê um monte de possibilidades, né? Por exemplo, sexta-feira eu vi um refugiado venezuelano, eu senti uma certa dificuldade em compreender o que a mãe dizia, né? Mas os irmãozinhos estão lá na escola, e eles precisam ser incluídos. E eu preciso adaptar de alguma forma para que eles acessem o currículo, que eles tenham contato com o currículo. Aluno com dificuldade de aprendizagem, se eu não pensar num recurso para ele, né, vai ser difícil, né, vai ser difícil ele aprender. E ainda falando sobre o recurso da Libras, né, do material ampliado, do material em braille, muitos dos nossos alunos pensem numa criança cega, né? Uma criança, ela começa a andar e explorar os ambientes, né? Com 6 meses, 7 meses ele já senta, né? Com 7, 8 meses já gatinha. E uma criança cega, ela demora um pouquinho mais para fazer tudo isso, né? Ele vai andar,
ele vai gatinhar, ele vai sentar, mas pode ser que ele demore um pouquinho. Então, a exploração dos espaços gera, às vezes, um atraso. Ele vai para a escola, né, para a educação infantil, depois ele chega para a gente no primeiro aninho, ele chega no 6º ano. Será que esse aluno, ele tem o mesmo desenvolvimento pedagógico do que um aluno que não passou por nenhuma dificuldade, né, do que aquele aluno que andou com 1 ano e 2 meses? Não. Então, muitas vezes, só a acessibilidade não dá conta, mas a gente precisa conhecer o aluno para saber qual é a necessidade dele, né? Eu vou olhar para cada um deles. Pode trocar, Marcinha. Então, quais são as escolas com sala de recursos, né? Nós temos sala de recursos em todas as nossas regiões assim, onde quanto mais a gente abre sala, mais elas lotam, e a gente vê que o público da educação especial, né, os alunos com deficiência, ele vem aumentando assim gradativamente. Eu cheguei aqui na diretoria há 8 anos atrás, e a gente tinha um bloquinho de cuidador, né, de alunos que usavam cuidador, eram 3 folhinhas, né? Hoje nós temos os 2 contratos de cuidador com 120 cuidadores, né? E é crescente. Posso dizer para vocês que 100% das nossas 97 escolas tem aluno com deficiência, com algum tipo de deficiência. Também posso dizer para vocês que das nossas 97 escolas, 85 delas têm alunos autistas. Então, quando a gente senta para pensar um pouquinho junto sobre como abordar, né, a educação especial, quem são os nossos alunos lá na escola, a gente tem que pensar que, mesmo que esse ano eu não tenha, o ano que vem eu posso ter, e o discurso do eu não sei, eu não aprendi, eu não sou especializado, a gente não tem mais muito o que fazer. Eles estão lá na escola e a gente precisa, sim, pensar neles de jeito que a gente não saia da sala de aula com aquela culpa, né? Assim, eu podia ter feito alguma coisa e não fiz. Eu não sei trabalhar, tal. Não, talvez eu não saiba, mas eu vou procurar olhar. E é para isso que a gente está aqui conversando um pouquinho, né? Tudo que a gente vai conversar, tudo que eu converso aqui no núcleo, tudo que eu converso na minha vida fora da diretoria, são coisas que eu acredito, e eu acredito na inclusão, né? Então, escolas com sala de recursos. Então, a gente tem na região lá do Campo Grande, né, no eixo dali da John Boy, vindo lá do Antônio Mobile para o sentido centro. Então, a gente tem no Antônio Mobile, no Idalina, agora a gente tem uma sala de recursos nova, na Escola Campo Grande 2, não vou lembrar de todas, tá, gente? Mas estou passando, assim, para a gente pensar se tiver que encaminhar em algumas escolas. E quando a gente vem, Jardim Rocim é o nosso, a escola tenista que fica no Jardim Rocim, né, tenista Maria Esther, é um polo nosso que atende todas as deficiências que a gente tem sala de recursos. Eu vou esquecer. Campo Grande a gente tem, Campo Belo a gente tem no Jardim Marisa, que é uma sala nova, temos no Celeste Palande, temos no Charponot, na região da Aparecidinha nós temos sala de recursos no João Fiorello, no Luiz Tadeu Facion, na região do Boa Vista, Reverendo José Carlos Nogueira, na escola
Zinck, né, Carlos Cristóvão Zinck, mas eu acho que assim, eu falei, né, na região do Jambeiro, a gente tem sala de recursos no Procópio Ferreira, e a sala de recursos a gente é sempre no contraturno, tá? Então, o aluno, ele vai para a escola num período, no outro período ele vai para a sala de recursos. E o professor, assim que ele chega, o professor avalia, e é o professor da sala de recursos que estabelece aí a quantidade de atendimentos que ele vai fazer por semana no contraturno, tá? Edi, no DIC também tem? Acho que faltou a região, o DIC. Do DIC. No DIC tem no Cláudio ali, que é mais perto, né? Nossa, tem mesmo, eu esqueci. Tem, tem no Conjunto Vida Nova, nem pensei nessa região. Conjunto Vida Nova tem sala de recursos, Conceição Ribeiro tem sala de recursos, bem no DIC a gente tem Eduardo Barnabé, Cecília de Godoy, Mário Junqueira, do outro lado da da Santos Dumont, Cláudia Francisco, Teresina da Fonseca Pares, Ana Beatriz Bearrembá, Celestino de Campos. Eu acho que agora eu falei bastante. Tem no Manuel Alexandre. Agora, se eu esqueci poucas. Tem mais algum, Paulinho, assim, que você lembra de alguma região? Não, Que eu não falei? das regiões, acho que agora você falou Acho que todas. falei Falou todas, Campo né? Grande, DIC, o lado do aeroporto, o lado da Santos Dumont, acho que agora contemplou. O lado Sim, mais né? aqui próximo da DE, acho que agora contemplou tudo. Isso. E uma pergunta que a gente esqueceu, né? Valinhos e Vinhedo, que a gente fala muito de Campinas. Quais são as salas de recurso em Valinhos e Vinhedo, Edi? Valinhos tem sala de recursos lá no Ciro de Barros. Tem sala de recursos para deficiente intelectual e para deficiente auditivo. Vinhedo não temos sala de recursos. E com as PEIs, né, com a implementação do aumento, né, da oferta de PEI, a gente fica super preocupada aí, porque esses alunos, eles não têm contraturno na PEI. Então, a gente precisa... É um entrave aí que a gente precisa resolver, né? Sentar com as famílias e fazer uma reflexão junto com elas, que a educação especial, a equipe tem esse propósito agora, sempre quando abre PEI, a gente ir conversar com as famílias, é um direito deles, né? A gente não pode esquecer que é um direito deles estar inseridos na PEI também, e para a gente sentar e refletir aí o que é o melhor para eles, tá? A perguntinha aí do meio, né, o que o professor da sala regular, ele pode pedir para o professor da sala de recursos. Vocês viram que tem bastante professor de sala de recursos, porque tem toda a região aí, tem professor da sala, tem sala de recursos. Então, vamos lá. O professor da sala de recursos, para ele, assim como para mim, é difícil ele falar de algum aluno quando ele não conhece, tá? Então, o ideal é que esse aluno, que o professor da sala de recursos, ele conheça os alunos, porque senão a informação é genérica, né? Como a gente, quando a gente fala de adaptação curricular para deficiência intelectual, daí fala assim, mas o meu aluno síndrome de Down, né? Como que eu faço com o aluno síndrome de Down? Síndrome de Down, ele está dentro da deficiência intelectual, ele é um deficiente intelectual. Então, a gente nunca trata a síndrome de Down como uma outra deficiência. Não, ele é deficiente intelectual, tá? Então, é difícil, porque cada um tem as suas especificidades, né? Então, o professor, quando ele atende o aluno de uma determinada escola, tem ou não sala de recursos, ele precisa minimamente conhecer um pouquinho o aluno, ou ele fazer alguma
formação lá na escola, mas fica muito genérico, né? A gente fala de deficiente intelectual, a gente dá modelos de adaptação curricular de uma forma muito mais genérica. O professor da sala de recursos, ele avalia o aluno quando ele recebe as habilidades do aluno, no caso de deficiência visual e auditiva, ele também avalia a funcionalidade dele, e a partir dessa avaliação, ele faz um plano de atendimento. Então, lá na sala de recursos, não tem o planejamento que vocês estão acostumados a fazer. Na sala de recursos, tem um plano de atendimento. Então, aquele meu aluno com síndrome de Down, que é verbal, que mexe bem no celular, até no computador, eu tenho um tipo de plano de atendimento para ele. Aquele meu aluno, síndrome de Down, que não tem, que não é verbal, que não fala, né? Que tem a questão da comunicação aí, ou ainda muito difícil, o professor da sala de recursos traça um plano para isso, tá? Então, quem faz o anexo 3 é o professor da sala regular, mas se ele tiver uma interlocução legal com o professor da educação especial, que faz o atendimento desse aluno, é o ideal. Por quê? Porque vocês conseguem juntos fazer um casadinho. Por exemplo, o aluno não consegue recortar, né? Ele não consegue usar tesoura ainda, mas eu estou desenvolvendo lá na sala de recursos uma atividade de pinça que vai ajudar ele a cortar com os 2 dedinhos, né? Com as pinças da mão, na linha. A tesoura ainda não dá, mas e o professor da sala de recursos que atende o aluno, ele sabe. Aluno que não vai na sala de recursos, o ideal seria que ele fosse no contraturno na sala de recursos. Ele não vai na sala de recursos, mas ele é atendido lá na Fundação Síndrome de Down, né? Ele é atendido lá na PAI. A PAI e todas as outras instituições, Pestalozzi, o CAIS, o SEI, todos eles têm um espaço aberto para a escola, a da Camp para autista, todas as instituições, elas têm essa aproximação. Então, se o aluno é atendido, por exemplo, na Casa da Criança Paralítica, só para a gente entender alguns mecanismos. A Casa da Criança Paralítica, ela é um espaço de atendimento de aluno com deficiência física. Então, quando a gente chega lá na escola, né, por isso que é importante a gente conhecer nossos alunos. Quando a gente chega lá na escola e pensa em atender, e a gente olha aquele aluno, ele vem com um laudo. Da onde é o laudo dele de 2021, da Casa da Criança Paralítica? Esse aluno, ele pode ser muito comprometido fisicamente, mas ele não tem deficiência intelectual, tá? Então, eu tenho que dar suportes aí para que esse aluno me mostre aquilo que ele conhece. E o professor da sala de recursos não vai atender esse aluno, porque esse aluno não é atendido na sala de recursos, porque ele não tem deficiência intelectual, e a nossa sala de recursos é para isso. Nós não temos sala de recursos para deficiente físico. Então, senta com o seu coordenador, combine com ele, vamos fazer uma reunião, hoje a gente está no remoto, né, marcando essas reuniões online aí, e é um prazer muito grande das instituições verem a proximidade de vocês, tá? O professor da sala de recursos, muito mais próximo ainda, né? O coordenador pode sentar junto com vocês e pensar aí, vamos convidar tal professor, aqui na nossa região tem ali no DIC, no Mário Junqueira, pode vir aqui, né? Fazer um ATPC junto com a gente, fazer uma mesa
de discussão de caso. Nossa, ele atende 3 alunos nossos, né, de todos, juntar todos os professores que atendem aquela série, aquele ano, e fazer uma discussão de caso, e elas são muito produtivas, né? Eu acho que o terceiro item aí, né, como pode ser feita a comunicação entre eles, entre vocês e o professor da sala de recursos, eu acho que a mediação tem que ser com a equipe gestora, pedagógica principalmente, né, um professor coordenador entra em contato com o outro e assim faz. É a mesma coisa que vocês não mexem, não lidam com esse fluxo do encaminhamento para a sala de recursos, mas ele não precisa de mediação da educação especial. Nossa, eu tenho tal aluno, ele é deficiente intelectual, a gente sabe que tem o laudo, uma escola entra em contato com a outra, né, para fazer o atendimento. E quanto mais próximo a gente tiver, menos distância, menos lacunas a gente deixa, tá? Mais atreladinho ao nosso trabalho, tá? Então, os professores da sala de recursos são os fofos, não é porque eles são meus, mas são os fofos. Entre em contato, né? Tiver dúvida, entre em contato aqui com a diretoria. Eu sei que vocês têm grupos dos PCNPs, eles passam meu contato, eu oriento, não tem problema. Ah, eu estou com um aluno assim, acabou de chegar com. Pode entrar em contato comigo, WhatsApp ou no meu e-mail. Os meninos podem passar meu contato, se for alguma coisa muito particular, muito, né? Então é isso. Não vamos deixar por falta de comunicação os nossos alunos aí à deriva, a gente podendo ajudar e minimizando as barreiras, né? Que eu acho que é o mais importante. Às vezes basta, né? Hoje eu conversei com a Márcia, né, Márcia? Eu falei para ela assim, vai fazer um modelinho de adaptação curricular, não coloca estratégia e não coloca expectativa, porque é bom a gente se desafiar, né? Eu fico pensando assim, alguém me coloca uma situação de aprendizagem, eu logo penso em vários alunos, então eu não sei o que a Márcia, a dificuldade que ela vai me colocar aí. Mas são as possibilidades, né? Mas pode trocar. Edi, é legal que você falou, de retomar isso que você falou que é importante, que eu falo enquanto professor também, que a gente tem essa dificuldade, né, essa angústia. Eu tô lá com esse aluno que acabou de chegar, ou eu entrei na escola esse ano e eu me deparei com um aluno, por exemplo, com deficiência intelectual Down, né? Então, isso que você falou é muito importante. Por exemplo, nem os Downs não são todos iguais, né? Eu preciso saber quais são as dificuldades ou as potencialidades desse aluno, até que ponto ele avança, né? E para eu saber isso, isso que você falou assim é de extrema importância. Eu preciso conversar, né? Se eu não consigo ter esse contato com a família, se no dia que a família for fazer matrícula ou em alguma reunião que a família vá até a unidade escolar, a coordenação da escola, o grupo gestor, né? Se essa sala de recursos não está vinculada à minha escola, ela está vinculada a outra, como é que eu faço, né, esse contato? Pode ser o coordenador da minha escola, por exemplo, supondo que eu dê aula numa escola onde não seja atendido com a sala de recurso, mas o meu coordenador pode entrar em contato com a da região para a gente conversar um pouco a respeito disso e entender, né? E isso é super válido e isso pode ser feito, né? Você acabou de dizer que pode até fazer convite para fazer a TPC, então isso que você falou é muito importante, porque às vezes a gente não sabe disso e o professor fica sofrendo naquela angústia ali na escola, fazendo, adaptando da maneira dele, sem saber daquela dificuldade do aluno, né? Então é super legal isso que você falou. Eu acho que um dos primeiros slides, quando eu entrei na diretoria, né, e que é uma coisa que eu acho que vale a pena, vale a pena. Eu posso dizer para vocês por experiência minha. Faça, né? A experiência pode ser melhor do que vocês imaginam,
né? A gente ouviu muito o ano passado e esse ano a empatia, né? A gente não dá aquilo que a gente não tem, isso é óbvio, né? Mas a gente tem, a gente sabe um monte de coisa e a gente pode ser um grande colaborador, né? Aqui, nós, enquanto diretoria, nós sempre estamos muito abertos, né? A equipe de educação especial sempre esteve muito aberta, né? Eu entrei aqui há 8 anos atrás, mas eu estive com uma equipe anterior a que eu trabalho hoje, e isso sempre foi, é possível, gente, vocês podem acreditar que é possível, é possível. Chegou, eu acho que hoje está mais inserido, né, essa palavra anexo 3, aí dentro desse contexto da escola, todo mundo fala em anexo 3, porque é obrigado, porque é um documento, porque aqui a gente fala, toda reunião que tem a gente fala para os supervisores, mas vamos entender um pouquinho quem é essa pessoa? Anexo 3, quem é, né? Para que eu uso? Em que momento que eu tenho que fazer esse anexo 3? E o anexo 3, ele é preciso fazer sempre que o aluno precisa de adaptação, né? Vamos pensar no aluno com deficiência intelectual, um Down, um deficiente intelectual Down, né? Eu sei que eu preciso fazer o anexo 3 dele. O aluno surdo, eu não preciso fazer anexo 3. O anexo 3 do surdo é um outro anexo, né? Então, a gente não pode generalizar esse documento, tá? Então, vamos lá. O aluno com deficiência intelectual e o aluno autista, lá na sala de recursos ele tem o anexo 1, que é a avaliação inicial, que é essa que eu falei que a professora faz a avaliação das habilidades dele, da funcionalidade, as habilidades do comportamento adaptativo. Então, o professor avalia ele. Avaliou, viu quais são as fragilidades dele, viu aquela habilidade que ele já tem desenvolvida, ele vai fazer um plano de atendimento para esse aluno. O meu plano de atendimento precisa pensar na funcionalidade dele, né? Ele não sabe ainda, ele ainda não consegue distinguir planta de animal, por exemplo, né? Falando de ciência. Eu manjo tudo de ciência. Oxigênio de gás carbônico, não conhece, não sabe a diferença, sabe qual que respira, né? Enfim. Quando eu faço anexo 3 para ele, eu tenho que pensar nisso, né? O que eu respiro? O que a planta respira? O que eu expiro? O que acontece, né? O que é o gás carbônico? O que eu expiro? É o gás carbônico? O que eu respiro para eu viver? Né? Falando aí na biologia junto com a química, com tudo, né? Com tudo. É das ciências da natureza. Então, eu tenho que usar o recurso aí da adaptação, né? Quando o aluno precisa da adaptação curricular, desse aluno. Passou pela sala de recursos, ele fez o anexo 1, tem o plano de atendimento, quem vai fazer o anexo 3? O professor. Quem pode ajudar o professor nas primeiras orientações, né? O professor da sala de recursos, ele pode, a instituição pode ajudar, né? Como eu estou falando, no meu anexo 3, não adianta eu propor para ele que ele recorte tal coisa, porque ele não vai recortar. Se ele não dá conta, ele não dá conta, né? E o anexo 3, ele precisa ser visto com funcionalidade, né?
E a semana passada, quando a gente se reuniu, a gente falou muito disso, né, Paulinho, Márcio, Juvenal, que a gente estava junto, que a importância do documento é no planejar, né? Eu acho que o grande entrave que a gente encontra na vida da gente até é o planejar, é o antecipar. E quando a gente antecipa, a gente consegue olhar lá para frente o que a gente tem para fazer, né? Eu sei que eu tenho que sair daqui e fazer uma ligação urgente, porque eu já bati o olho aqui no meu WhatsApp e vi que tem uma ligação urgente para eu fazer para tal lugar, né? Então, se a gente não antecipa, é fácil, se a gente tem antecipado, é fácil resolver, né? A finalidade pedagógica do anexo 3, do adaptar, do flexibilizar, é proporcionar para que esse aluno ele aprenda. A escola é um ambiente onde se aprende. A escola não é ambiente para socializar, né? Todo mundo tem que ir para a escola para aprender alguma coisa, até habilidade social, claro, mas não é só isso, né? E eu acho que depois, quando a gente vai vendo alguns modelinhos, a gente consegue conversar um pouquinho mais sobre adaptação. Mas, anexo 3, registro de adaptação curricular. Documento oficial, ele é para autista e para deficiente intelectual. Meu aluno é autista, mas ele é muito melhor do que muitos outros alunos que eu tenho. Preciso fazer anexo 3? Não precisa, né? Eu preciso olhar para aquilo que ele precisa, né? Eu não preciso fazer anexo 3 se ele sabe, vou lá fazer uma cópia das coisas? Não, não tem necessidade, não tem, né? Mas nós temos, sim, alguns autistas que precisam de adaptação. Aluno com deficiência intelectual. O aluno com deficiência intelectual, ele tem um atraso cognitivo e que a gente não sabe a graduação, até que ponto ele tem o cognitivo prejudicado, né? Então, eu tenho que propor para ele. Mas o grande e a chave do negócio é planejar e conhecer o aluno, tá? Às vezes a gente conhece, quem é mais sensível conhece, se aproxima mais e conhece a potencialidade do aluno, né? Outros precisam de ajuda, talvez com um professor de português, que fica mais tempo com o aluno, com de matemática, né? Eu estou pensando em fazer um joguinho da memória com ele, com 3 pecinhas. Você já tentou fazer isso? Tá? Então, são esses apoios. E ver o que precisa. Muitos alunos que têm dificuldade de aprendizagem, muitos alunos que têm os surdos, muitos alunos com baixa visão, né? Às vezes eles precisam de um apoio justamente por conta daquilo que eu falei para vocês, né? A própria deficiência, embora não seja intelectual, ela gera alguns atrasos e a gente precisa correr atrás desses atrasos para diminuir o atraso, né? E para deixar ele o mais próximo possível daquilo que eu acho que é comum a todos, tá bom? Pode mudar, Marcinha. Gente, eu estou respondendo, assim, o que vocês pensaram aí, Márcia, Paulinho? Sim, está Sim? além, está além. Tá. A hora que chegar numa outra parte aqui, eu vou fazendo outras perguntinhas para você. Tá bom. Ó, esse daí é o modelinho do anexo 3. Fazia um tempão que eu não olhava para ele, porque ele fica no nosso livrão da instrução da CEGEB, né? E a gente usa a tabela, por quê? Porque falta folha. Imagina a gente usar isso daí, foi isso que a gente pensou lá quando chegou em janeiro de 2015. E daí a gente fez em formato de tabela. Mas todas as informações que tem na tabela, que com certeza é a tabela que o coordenador passou para vocês. Eu já vi o hiperlink aí, Márcia, agora que eu entendi. Todas as informações que estão na tabela, elas estão nesse documento oficial, tá? Nome do professor, nome do aluno, semana que vai estar sendo trabalhado, ano que ele está,
expectativa da turma, expectativa para o aluno com deficiência, tá? Se a gente olhar aí no finalzinho, tem a data. Então, isso é para cada dia que a gente faz atendimento, que a gente dá aula, a gente faz um desse. Mas daí a gente pensou em economizar papel, então a gente fez a Márcia fez o hiperlink para a gente conversar um pouquinho sobre, assim, para chegar melhor. Aí tem um modelo, né? O que a gente prefere, porque a gente gasta menos folha, né? Então tem um cronograma, eu acho que até cortou, né, Márcio? Mas não tem problema, não. Ele tem todas as informações, nome do professor, a série do aluno. Agora, vamos... eu estou aí na minha praia, na história. Então, vamos pensar em uma adaptação dos alunos na escola, numa aula de história. Tá bom? Que eu sou professora de história. Então, vou lá, tem uma aluna Down nessa sala, e eu estou trabalhando com o Egito Antigo, tá? Então, minha expectativa, faço meu plano de aula, e o que eu quero da minha turma, tá? Qual a minha expectativa? Vamos pensar bem em expectativa, tá, gente? Expectativa é aquilo que eu quero. Eu quero que os meus alunos reconheçam a pirâmide social do Egito, né? O papel dessa organização social, né? Dessa divisão, e relacione essa organização com a sociedade brasileira contemporânea. Então, eu quero que meu aluno reconheça a pirâmide do Egito, social do Egito antigo, e que ele relacione com a nossa sociedade contemporânea, brasileira contemporânea, tá? O que eu vou fazer? Vamos pular a coluninha lá da expectativa. Vamos ver como que eu vou trabalhar com a minha turma. Então, eu vou, após a análise do texto apresentado, então eu vou ter que ter um texto, né? Vamos ler uma leitura compartilhada, ou uma leitura silenciosa, ou uma lição de casa, vai ler, trazer, né? Porque eles adoram ler em casa e trazer o texto lido já, né, gente? Construir uma pirâmide social do Egito antigo, e uma outra que represente a sociedade brasileira contemporânea. Discutir em dupla e construir um paralelo entre as duas sociedades. Então, aí vamos pensar, né? Eu quero que ele reconheça a construção da pirâmide do Egito e a sociedade do Egito Antigo, sociedade contemporânea. O que eu vou dar para ele fazer? Ele vai ler um texto, construir as duas pirâmides, né? Egito e da sociedade brasileira contemporânea. E em dupla, eles vão fazer esse paralelo, né? Fazer essa relação de uma coisa com outra. Né? O que acontece com uma, o que acontece com outra. O que tem de igual, o que tem de diferente. Pensa naquele downzinho lá na sala, na complexidade disso. Vamos pensar que a gente está falando ainda de uma primeira série do ensino médio. Na complexidade disso, né? É uma situação de aprendizagem que eu tirei num caderno de alunos, então ela é real, tá bom? Eu não inventei, e agora eu vou pensar no meu aluno, na expectativa que eu tenho para minha aluninha Down, lá da primeira série do ensino médio. O que eu quero para ela, né? Que ela reconheça a pirâmide do Egito Antigo como uma forma de organização social, representada pelo faraó no topo e na base, muito maior, né, formada pelos escravos. Então, eu quero que ela reconheça a pirâmide do Egito, com todas as camadas lá da sociedade, ainda faça e ainda
olhe para a representação de uma pirâmide brasileira contemporânea. Não, não é isso que eu quero dela. Eu quero que ela olhe para a pirâmide com o desenho lá, com todo, igual dos outros, e veja, lá aquela pontinha bem estreitinha, pequenininha, é o faraó, né? Então, o faraó é muito ou é pouco pelo tamanho, né? Às vezes é só isso, viu, gente? Às vezes é só isso. E lá embaixo, então tem pouco aqui e bastante aqui, né? O que tem pouco? O faraó tem um só, né? Se reconhecer, mas a expectativa é minha, tá? Eu, a minha aluna Down não consegue, não consegue. Se eu colocar palavra ainda piorou. Então, a minha expectativa é que ele olhe o faraó e aquele monte de desenho de escravo e saiba qual que tem bastante, qual que tem muito. E vários, né? A expectativa sou eu. Agora, olha lá que estratégia eu vou usar. Imagina os outros alunos, que a minha estratégia é ler, né? Analisar um texto, construir 2 pirâmides e relacionar. Essa é a minha, é isso que eles vão fazer, depois em dupla. E para minha aluna Down, que eu só quero que ela reconheça a pirâmide do Egito, o faraó e os escravos. Só isso que eu quero que ela aprenda. Recorte, o que ela vai fazer? Recorte, colagem das partes da pirâmide do Egito, representando como era a divisão social. Relacionar a figura do faraó à figura dos escravos através de imagem. Então, o que eu vou fazer com ela? Com a minha aluna lá, Down, do primeiro ano, da primeira série do ensino médio. Ela vai colocar o faraó, eu vou dar para ela uma pirâmide, eu estou dando um exemplo, tá, gente? Uma pirâmide, vou dar o faraó e um monte de quadrinho lá, de packzinhos com os escravos, né? Descalço, com aquele negócio enrolado na cabeça, né? Qual é o faraó? Qual é o escravo? O faraó vai aonde? Que tem um só. Ele vai aonde? Tá? Então é isso que eu quero. E daí a gente já pode antecipar um pouquinho para a gente falar de avaliação. Vamos falar de avaliação um pouquinho? Já não precisa mudar, tá, Márcia? Você pode deixar aí. Para a gente falar um pouquinho de avaliação. É assim, ó. Eu sei como é que acontece na escola. O aluno, ele tá lá ele é público-alvo da educação especial, ele é aluno de inclusão, né? Então eu vou dar 5 para ele. Aí eu dou 5 em tudo, que daí não fica com nota baixa, não fica com nota alta, e eu dou 5. A gente tem a SED que diz isso, que ele é público-alvo da educação especial. Não precisa o professor dizer isso. O professor, ele pode, sem medo nenhum, avaliar o aluno. O que está escrito na legislação? O que está escrito lá naquela instrução da CEGEB com relação ao deficiente intelectual? Que a nota dele está associada àquilo que eu proponho para ele, né? Se a minha expectativa para essa aluna, síndrome de Down, é essa, que ela reconheça a pirâmide do Egito, o faraó e os escravos, se eu mostrar para ela, vamos colocar aí um monte de planta, e ela falar o faraó, acho que ela não entendeu, né? Ela não deu conta. Se eu estou avaliando, eu vou dar o quanto para ela? Se eu propus para ela, mostrei, né? Ela viu aquele hominho na pirâmide lá, né? O faraó com o negócio de bem bonito. O que eu vou dar para ela? Eu vou dar 5? Não, eu tenho uma expectativa para ela. E se ela não dá conta, se
Se ela não dá conta, eu vou lá marcar. Ela até reconhece pirâmide, assim, ela sabe que pirâmide, se eu der um quadrado, uma pirâmide, sabe pirâmide, mas não sabe, Egito, não consegue. Eu vou dar 2, eu vou dar 3, né? Aí eu propus para ela, sentei do lado dela, ou coloquei um tutor do lado dela, né, um coleguinha, e ela exatamente pegou a pirâmide, dei um quadrado, dei uma pirâmide, ela pegou a pirâmide, a figura do faraó, colou, tem do faraó, ela pegou do faraó, colocou lá na pontinha, pegou aquele monte de escravo, colou tudo. É 10, é 10. Mas a expectativa quem propôs fui eu, né? Lá, mas eu vou dar 10 ao aluno? Ele está lá, ele está registrado na sede que ele é deficiente. Né? Você não tem que se preocupar com isso, você tem que se preocupar em avaliar. Né? Eu falo muito assim, né? Depois vocês podem ficar bravos comigo. Mas eu falo muito assim, aluno que tem 5, porque a gente pega, né? A gente às vezes abre a sede, consulta algum aluno, o aluno para mim que tem 5 em tudo é aluno que não foi avaliado. Né? É a certeza de que ele não foi avaliado. Tem problema colocar nota vermelha? Não, nenhum. Eu tenho meu registro de adaptação curricular dele. Ele não conseguiu. Eu posso fazer uma observação, né? Quando eu faço anexo 3, né? Lá no meu diário, ou no próprio verso do anexo 3, né, propus na a expectativa proposta para a atividade da pirâmide social do Egito não foi atingida. A aluna não foi capaz de discernir aí o que é um faraó, né? Essas observações. Agora, uma outra dica que eu vou dar para vocês. Não deixem de registrar. Né? As meninas da sala de recursos, eu falo muito, e meus meninos, falam muito assim, às vezes a gente chega na sala de recursos e vê um desenho, coloca ali a data, coloca qual foi a sua intenção, né? Porque se eu tenho um plano de atendimento para ele, eu tenho uma intenção, naquele desenho livre, o professor tem a intenção da sala de recursos, né? Então, coloque qual era a intenção. Né? Ele de fazer vamos fazer uma feira, uma feirinha com, né, aqui na sala. Vamos representar as coisas que tinham no desenho? Se ele apontar e disser, esse daqui é o melão, mesmo que seja um risquinho, esse é um melão, que a gente não associa, né? Porque para a gente melão é redondo. Enfim, registrem, né? Não tem problema nenhum. O problema está em não fazer, né? Que a gente tem a adaptação curricular, não é um documento burocrático, ele é um documento extremamente funcional, né? Que se eu planejar para todos os meus alunos, é simples para ele, é simples, né? Então, eu não conheço o aluno, então eu estou generalizando aqui, né? Na minha cabeça eu já abstraí uma aluna Down, mas quem conhece os alunos são vocês, né? Edi, eu vou aproveitar e vou explorar você, já que você está falando aqui. Você estava falando e eu fui pensando em situações que eu fui ouvindo ao longo do tempo, né? De situações que a gente acaba vivendo. E aí, pode deixar a Marcita no que estava ali do anexo, tabela. né? Naquela parte da tabela, a importância desse documento quando você vai planejar, que a gente já conversou bastante disso. Então, eu vou pegar, por exemplo, eu, professor de Química, eu vou planejar lá para minha semana de aula, vou trabalhar aqui a minha expectativa de aprendizagem na aula para todos os alunos, tá bom? Então, eu estou imaginando aqui que os alunos reconheçam e entendam o conceito, por exemplo, de densidade e relacionem quando afunda ou flutua, tá? Então, estou imaginando isso para os meus alunos todos.
Então, que estratégia eu vou utilizar com todos ali na sala que eu vou trabalhar, né? Então, eu vou trabalhar o texto, pode ser o texto introdutório do caderno, vou trabalhar o conceito da fórmula e depois eu termino isso com um experimento simples ali na sala mesmo, que eu posso fazer um conjuntinho de mesas ou demonstrativa ou deixar com que eles façam. Isso para a sala regular, né? Regular, estou dizendo assim, estou imaginando que sirva para todo mundo. Aí eu tenho um aluno, por exemplo, com deficiência intelectual. E aí, para eu poder montar esse quadro aqui, é o que você falou, a importância de conhecer, porque eu vou ter uma expectativa, só que eu tenho que ter uma expectativa também, não uma expectativa do nada para o nada, né? Então, eu tenho que saber mais ou menos o que esse aluno conseguiria. Então, eu estou imaginando aí que, para ele, a minha expectativa é que esse aluno, ele reconheça, por exemplo, ele não vai saber ali o conceito de densidade, mas que ele reconheça o que é um experimento, por exemplo, realizado ou em sala de aula ou num laboratório. O que é um experimento? Coloquei isso ali para ele. A estratégia que eu uso, por exemplo, lá é... Agora eu vou pensar em algumas, tá? Eu posso colocar até mais que uma. Estou imaginando isso para a gente conversar aqui para você e dando umas dicas aí para a gente. Então eu coloco assim. Então, eu espero que esse aluno depois, né, quando eu propuser alguma avaliação, que ele consiga, eu vou pedir para ele que ele faça uma representação por meio de um desenho do que é um experimento, tá? Isso seria uma das atividades. E aí, uma outra, que quando eu mostrar alguns cards para ele, de algumas pessoas realizando o experimento e cards que não tenha nenhuma relação com o experimento, ele seja capaz de identificar o card com o experimento. Né? E um terceiro ponto, por exemplo, que ele consiga, se ele sabe de alguma forma se expressar de uma maneira escrita, que ele consiga escrever alguma coisa que seja ali sobre o experimento, tá? E aí, a hora que eu proponho tudo isso para esse aluno, por exemplo, ele não consiga. O desenho, ele faz as 3 atividades que eu solicitei, e aí eu olho para o desenho que eu pedi para ele fazer a representação. O desenho não tem nada a ver com o experimento. Né? Aí eu vou e quando eu coloco o card para ele, eu vejo que ele conseguiu identificar o que eu queria com relação àquilo. E quando eu propus a parte escrita, em alguma parte dessa escrita do aluno, ele escreveu ou a palavra experimento, ou escreveu alguma parte de algo que a gente falou sobre aquilo. Então, ele atendeu 2 requisitos. Se eu dividir ali, então ele já conseguiu 66% da nota, já não seriam 5. Então, é dessa maneira que eu tenho que pensar para eu poder planejar. Por isso que esse documento, você falou da importância dele, né? Não é um documento para fazer, por fazer, para deixar, não. Mas é um documento do que eu espero de como eu vou avaliar depois esse aluno, né? Acho que seria um exemplo aí de natureza para os professores poderem aí... E para ele, essa expectativa, ele precisa conhecer um pouquinho, né? De alguma forma, o coordenador ter uma conversa com ele, ou procurar, ou fazer esse diálogo aí, de alguma maneira, ou uma avaliação inicial que ele fez com esse aluno. Às vezes ele fez uma avaliação diagnóstica, ou já foi aluno dele em outras séries, né? A importância disso, né? Então, Paulinho, fala, minha cabeça viaja tanto, gente. Ai, quase creio. Eu já fiquei pensando assim, né? A gente trabalha muito com a gente inicia qualquer projeto que a gente faz, né? O formato do projeto pedagógico. Sempre com a gente conta para eles o que a gente vai fazer, né? Pensando nisso que o Paulinho está falando, nesse exemplo, tá? Então, conceituar, ele não vai, né? Mas ele vai ouvir, porque você não vai tampar o ouvido dele, ele vai ouvir, né? Ouvir, qualquer um pode, né? O ouvir faz parte. Mas de pegar tudo aquilo que você, em cima da sua expectativa para os outros alunos, eu não entendo nada, tá, Paulinho, esse negócio de biologia. Mas assim, você vai pegar uma pedra, uma bexiguinha acesa, cheia, aquela piquititica, mais o quê? Um feijão, um carocinho de feijão, e você pode dar uma atividade para os alunos assim, o que vocês acham? Os outros talvez tomem como base o conceito, para separar. O que eu vou... É disso, né? Densidade? É isso que você está falando, de flutua. Isso, afunda. Afunda, não afunda, fica em cima da água, não é isso?
É isso mesmo que eu estou entendendo? Isso. Tá. Os outros, na hora de construir uma lista do que afunda e do que não afunda, eles vão estar embasados numa teoria. E o DI, ele não tem conceito, ele não vai conseguir analisar a teoria, né, com o objeto. E depois você pode fazer o jogo, o acerto, né? Você está certo, daí tem o experimento. Vamos pegar a bacia, vamos pegar um balde. Será que o feijão ele desce ou será que ele fica? Você colocou que ele fica lá em cima, no alto. Né? Então, ele pode não compreender, mas ele vai entender alguma coisa. Ele vai tendo algumas... a bexiga, por exemplo, eu tenho certeza que uma bexiga cheia de ar, Edilane, zero. Zero biologia, zero. Eu vi uma galinha de bolinha essa semana, né? Ontem, né, Juvenal? Então, assim, Galinha da Angola. Da Angola. Isso. Na minha inexperiência aí na área, né? Eu sei que uma bexiga, se eu encher uma bexiga de ar, ela não vai descer. Eu tenho algum conceito lá meu que me diz isso. Será que ele sabe? O que ele arriscaria colocar para separar, né? Talvez, Edi, a nossa expectativa enquanto professor, por isso que é boa essa conversa aqui. A gente, às vezes, tem uma expectativa aqui, a gente tem que, com esse aluno, a gente tem que pensar um pouquinho, e que isso aqui para ele, que a gente acha que é muito pouco, já é muito, já é um grande avanço, já é um Sim. passo inicial, e o professor sofreu um pouco menos com isso, porque ele acha que ele não está conseguindo ensinar nada, que ele não está conseguindo avançar em nada com aquele aluno, e ele fica frustrado, porque ele prepara, ele propõe, né? Ele tenta fazer alguma prática diferenciada, e às vezes não é o resultado que ele esperava, porque aquele aluno não está, né, de certa forma, para atingir aquela expectativa. Por isso que é boa essa conversa hoje nossa, né? Para também diminuir um pouquinho essa ansiedade do professor. Né? Não adianta querer que o aluno da educação especial faça relação de conceito, teoria. Não faz, ele não faz, ele é deficiente intelectual, ele não vai fazer, né? Talvez um autista, se dê isso, ele vá muito além do que a gente pensou. Muito além, né? Então, a forma com que a gente aprende é diferente, né? Para que eu quero que ele saiba a densidade? Para que se ele jogar o boné do amigo numa piscina, ele saber se afunda ou não. Se ele jogar uma bola, para ele saber se vai afundar ou não. Se ele jogar uma pedra, ou se ele jogar o sapato, o tênis do amigo, a hora que ele encharcar, o que pode acontecer, né? São coisas funcionais, que não tem muito a ver com teoria, né? E sim com prática. Eu falo muito para as mães, né? Quando eu falo para elas, assim, o que você quer? A mesma coisa que estou falando para os professores. O que você quer? Né? O que você quer desse aluno? Hoje eu estava conversando com a Lu até sobre essa questão do que a gente quer e do que é possível, né? Eu tenho um aluno muito grave. Se eu conseguir que esse aluno muito grave, ele me mostre na minha aula de ciências que um cogumelo é um vegetal e a galinha é um animal, e se eu falo, mostra a palavra animal, a palavra vegetal, e ele pega o cogumelo e põe embaixo da palavra vegetal, pega o desenho da galinha da Angola e coloca no animal, às vezes é só isso, gente. E às vezes a gente tem que pensar que o aluno, quando a gente está falando de aluno da educação especial, às vezes ele não vai aprender a ler, né? A mãe quer que ele trabalhe num banco, ele é deficiente intelectual, ele pode trabalhar num banco,
né? Mas pode ser que ele não aprenda a ler. E aprender a ler para o deficiente intelectual, às vezes, não é a coisa mais importante. Às vezes, o mais importante para ele é pegar o ônibus e ir lá no banco trabalhar, né? Fazendo alguma atividade funcional que ele foi treinado para fazer. E não é, né? Então, se eu quero que ele aprenda a ler, né? Se eu der a fichinha do faraó, escrito faraó, talvez ele nunca vai conseguir, né? Ou vai ser muito difícil conseguir. Mas se eu der a figura do faraó, ele vai me responder. Quem sabe, quando ele estiver no 2º ano do ensino médio, a gente retoma as civilizações antigas, lá no 3º ano, quem sabe ele já fez associação. O faraó começa com F, o faraó tem um acento lá no finalzinho, né? Faraó tem menos letra do que escravos, né? Faraó, o escravos termina com S, então é um plural, né? Não é um só, faraó é um só, né? Então, é pensar em possibilidades, né? Mas eu acho que a gente tem que levar tudo isso para o nosso hábito diário, que é o de planejar. Planejar, né? Eu acho que a prática é essa. É olhar com empatia o outro, né? Ele está ali, ele precisa da sua ajuda, não é o aluno com deficiência, são todos os alunos. A gente aprende de jeito diferente, né? Todo mundo tem as suas potencialidades, todo mundo tem as suas fragilidades, a gente tem medo também, a gente não se acha 100% em tudo, a gente tem medo de algumas coisas, segurança de tentar algumas coisas. Muitas coisas são um grande desafio, mas é possível, é possível. E é muito triste quando a gente chega em algum lugar e a gente ouve uma mãe falando assim, ele passou todo esse tempo, não teve lição para ele, né? A gente é educador, né? Isso foi uma escolha nossa. Ninguém colocou a gente no chicote e falou, não, você vai ser professor, né? É uma opção nossa. E eles não são todos iguais, porque a gente não é igual, né? Porque a gente vai se descobrindo. Todo dia a gente se descobre um pouquinho. Todo dia a gente vai se reconhecendo em alguma das coisas que a gente vê pela nossa vida, né? A gente tem um lado humano que motiva a gente a caminhar para frente, né? A gente olha algumas coisas e fala assim, não, isso está errado, né? Esse ano a gente passou pela questão da mídia aí, do menino que ficava trancado no barril, lá preso no barril. É fácil a gente julgar o outro que está lá, que nada justifica, claro, né? Mas me dói muito saber que tem um aluno que fica 5 horas na escola e que ninguém oferece nada para ele, né? E que ele é o aluno indisciplinado, né? Eu fico me imaginando se eu tiver que ficar 5 horas num lugar sem nada para fazer, né? Dar um desenho? Não, dar desenho por dar não precisa dar, né? Acho que é pior até dar. Mas o professor que planeja, eu tenho certeza que ele não tem dificuldade nenhuma em preparar uma adaptação curricular. Mas é isso, eu acho que o tempo da gente está super apertado, né? Mas é isso que eu gostaria de dizer para vocês. Façam, tentem, apostem um pouquinho, tenta 2 semanas. Tenta 2 semanas propor para um aluno
uma coisa dentro daquilo que você está falando. Estou falando de planta, para ele eu também vou dar uma coisa de planta. Aí ele consegue fazer cruzadinha. Ele não vai fazer da Turma da Mônica, ele vai fazer de planta, que nem os outros. Ah, ele não sabe escrever, ele não conhece. Eu vou fazer com figuras, né? Parear figuras iguais, né? Eu vou parear semelhanças, né? O elefante, a girafa, o que eu encontro no zoológico, o que eu encontro, o que é árvore, é o que eu não sei. Árvore de fruta, árvore de banana, que é diferente da árvore de coco, que é diferente da árvore de limão, né? É isso que eu quero deixar para vocês. Vocês tentem, né? Tentem. Eles estão aí, 100% das escolas, e é isso, gente. A gente não tem muito mais que reclamar de não se mexer, né? A gente tem que carregar essa manga e vamos lá, vamos trabalhar, tá bom? Eu, antes de encerrar, queria agradecer muito, 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 muito vocês, né? Que para mim não é um trabalho árduo, não é favor, não é nada. É um grande prazer a possibilidade de estar falando com os professores, poder estar ajudando um pouquinho, o que vocês precisarem. Tem as professoras da sala de recursos, tem eu, pode passar meu contato quando tiver dúvida. Tá bom? Bom trabalho para vocês. E um beijo. Obrigado pelo convite. Adorei. Nossa, Edi, quem tem que agradecer somos nós. Agradecer a sua disponibilidade, a sua parceria nesse trabalho, nesse momento extremamente formativo, até para nós, né? Nós somos professores tanto quanto os professores que estão lá na escola, atuantes, né, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, em ciências da natureza. Então, foi, assim, um momento formativo muito interessante e muito importante para nós. Agradecemos de coração essa parceria, essa disponibilidade sua, de vir aqui conosco nessa TPC aqui de Ciências da Natureza e poder, né, dar esse subsídio, esse apoio, esse auxílio aos nossos professores da rede, que é tão importante e tão essencial. Muito obrigada mesmo, viu? E agradeço também os colegas professores que estão aí participando dessa TPC dessa quinta-feira. Muito obrigada, eu passo a palavra. Gente, se os professores quiserem mandar pergunta, até a gente pensar numa discussão de caso, né, de trazer situações, a gente pode fazer por escrito e tentar fazer adaptações juntos, né, de possibilidades, trazer boas práticas. Eu acho que um puxando o outro vai. Então Com certeza vai. Muito obrigado. Faço minhas as palavras da Márcia. Obrigado mesmo, Edi. Você sabe que, apesar de não ser público da educação especial, eu quase fui, uma hora eu conto para vocês, professores, e eu quase fui tratado como, né? E se não fosse essa adaptação, porque eu tinha também necessidades especiais, não estaria aqui hoje, né? Então, essa é a minha admiração pela educação especial. Uma especialidade para nós, para que possamos nos aperfeiçoar na educação daqueles que necessitam um pouco mais da nossa atenção. Mas assim como você disse, né, a equidade não é só para aquele que tem uma certa deficiência. A equidade é para todos, que todos possam ter a oportunidade de aprender dentro das suas limitações. E nós também, como educadores, temos as nossas limitações e estamos aqui na diretoria também disponíveis para que possamos ajudar vocês que estão aí na sala de aula, na escola e até nas outras diretorias, né? Porque muitas vezes a gente faz um apoio com outras DEs também. E agradeço muito, não vou me estender muito, fica aí a dica, né, para os colegas que a gente possa aprimorar um pouquinho na próxima TPC o que foi dito hoje dentro da nossa área.
E agradecer mais uma vez, Edi. Muito obrigado. Passo a palavra, Paulinho. Bom, eu quero agradecer também, Edi, porque quando a gente pensou a equipe de natureza, eu, Juvenal, Marcinha, que a gente percebeu que os professores estavam, né, pedindo socorro mesmo com relação a essa temática, a Edi, na hora, prontamente, já falou, não, vamos gravar sim, já era para ter ido ao ar, mas depois veio as férias, a gente foi atropelado por um monte de coisas, né, no semestre passado, e agora deu certo de fazer. Então, agradeço imensamente. E eu acho que é uma oportunidade também da gente colocar um pouquinho de uma paz, um sossego no coração desses professores, porque muitos a gente sabe que eles estão tentando fazer o melhor, né? Que a angústia deles é no sentido de fazer com que esse aluno aprenda de verdade, né? E às vezes ele pensa em algo muito além do que aquele aluno e ele se frustra até mais que o aluno muitas vezes, né? Então, essa conversa é importante para os nossos professores, né? Para a gente também, né, acalmar nosso coração e falar assim, não, eu estou fazendo o melhor, eu estou fazendo o anexo 3 da melhor forma possível, eu estou pensando na melhor atividade possível para atender a sala e esse aluno, porque eu também não paro a minha sala para dar atenção só para esse aluno, eu estou com o resto todo ali, né? E de que maneira a gente ainda pode melhorar esse diálogo. Então, o link fica, né? O link está disponível para vocês mandarem as perguntas, sugestões, estudos de caso, igual a Edi falou, para a gente poder pensar. E aí, se for uma demanda grande novamente, a gente pensa em próximas ATPCs para discutir isso, né, pessoal? Então, muito obrigado, Edi, muito obrigado, Marcinha, Juves, Beijo. e foi um prazer.